Você já teve a sensação de que algo está mudando dentro de você, mas não sabe exatamente o que? Talvez tenha começado a se questionar se a rotina que segue todos os dias realmente faz sentido. Aqui está o segredo que poucos entendem: essas inquietações não são aleatórias, elas são o início de um despertar espiritual. E, ao contrário do que dizem, não é algo reservado a gurus em montanhas distantes ou mestres iluminados. Na verdade, você já carrega todos os sinais, basta reconhecê-los. Mas cuidado, esse caminho pode ser desconfortável. Ele vai desafiar suas crenças, abalar sua zona de conforto e, acima de tudo, transformar sua forma de enxergar o mundo. E a recompensa? Uma vida com mais propósito, compaixão e paz interior. Imagine ser capaz de encontrar sentido até nos momentos mais difíceis, de sentir uma conexão inexplicável com tudo ao seu redor. Parece contraintuitivo, mas às vezes é no caos que descobrimos a verdadeira ordem. Quer saber como identificar esses sinais? Prepare-se, porque os próximos minutos podem mudar completamente a maneira como você vive e percebe a vida. Mas antes de seguir, uma pergunta: está disposto a olhar para dentro e descobrir o que o universo está tentando mostrar? Vamos mergulhar juntos nesses 7 sinais transformadores. Senso de propósito mais profundo. Algumas pessoas dizem que a vida é uma sequência de tarefas e compromissos, mas e se houvesse algo mais? Essa inquietação é o início de um despertar espiritual. Imagine alguém que, ao olhar para o relógio às 22 horas, se pergunta: é só isso? Esse questionamento é como um convite sutil para explorar o que realmente dá sentido à existência. Uma dica prática: reserve um momento diário para observar o que faz seu coração vibrar, pode ser pintar, conversar ou apenas ouvir o som da chuva. Essas pequenas descobertas são pistas do seu propósito de vida. Aquele momento em que você sente que algo está faltando, mas não consegue explicar, é mais comum do que parece. Talvez seja o trabalho que não inspira, ou as relações que não trazem plenitude. Esse vazio é a alma sussurrando que há algo maior. Algumas pessoas encontram respostas mergulhando em leituras como O Alquimista de Paulo Coelho ou experimentando práticas simples como caminhadas contemplativas. O importante é iniciar, mesmo que pareça um caminho solitário. Porque, no fundo, a busca por um propósito conecta você a algo imensamente maior. E o mais fascinante? Esse despertar não pede um grande evento para começar, ele pode surgir em momentos simples, como ao assistir ao pôr do sol ou ao ouvir uma música que parece falar diretamente ao seu coração. Cada pequena faísca de inspiração é um lembrete de que há um propósito esperando para ser descoberto. É como um mapa do tesouro, e cada passo na direção certa revela mais pistas. E aí, vem aquela pergunta que não quer calar: quais crenças ou ideias estão pedindo para serem revisadas? É nesse ponto que o questionamento interno começa a florescer. Questionamento interno. Quando o questionamento interno surge, parece que a vida inteira pede um olhar mais profundo. É como abrir um livro pela primeira vez e perceber que as páginas estavam ali o tempo todo, só esperando para serem exploradas. Esse momento de reflexão pode começar com uma simples pergunta: o que eu realmente acredito? Muitas vezes, as respostas estão escondidas em livros como Os 4 Compromissos de Dom Miguel Ruiz ou até em vídeos que despertam insights inesperados. O essencial é dar o primeiro passo, um pequeno e se pode mudar tudo. Refletir sobre crenças e valores é um processo que pode ser desconfortável, mas incrivelmente transformador. Alguém pode se questionar, por exemplo, por que sempre buscou aprovação ou seguiu padrões que não ressoavam com o próprio coração. Esses momentos de dúvida, longe de serem sinais de fraqueza, são a abertura para um diálogo interno mais honesto. Que tal começar listando suas crenças mais profundas e analisando quais delas realmente fazem sentido? Pode ser surpreendente descobrir que algumas são apenas eco de outras vozes, não da sua própria. E sabe o mais interessante? O questionamento interno não acontece de uma vez só. Ele aparece em ondas, em conversas com amigos, em filmes ou até enquanto você lava a louça. Cada pensamento inquietante é como um farol apontando para algo que precisa ser visto. No fundo, são esses momentos que nos guiam para mudanças verdadeiras. Afinal, se a mente está abrindo espaço para essas perguntas, talvez seja a hora de explorar a próxima fase,
olhar com mais compaixão para si mesmo e para o mundo ao redor. Compaixão crescente. Com o tempo, algo curioso acontece: a empatia deixa de ser apenas uma palavra bonita e passa a ser uma prática diária. A pessoa começa a perceber a dor do outro de maneira mais intensa, como se enxergasse o mundo com lentes novas. Imagine olhar para um amigo que está passando por dificuldades e sentir, genuinamente, que você quer ajudá-lo a encontrar paz interior. Atos simples, como ouvir sem interromper ou doar tempo para causas importantes, se tornam gestos naturais. É nesse ponto que o coração começa a expandir. A compaixão crescente não se limita aos relacionamentos próximos, ela se estende ao mundo. É como quando você vê um documentário sobre o meio ambiente e sente que precisa fazer algo, mesmo que seja pequeno, como reduzir o consumo de plástico ou plantar uma árvore. Esse sentimento é um reflexo direto do despertar espiritual e do crescimento pessoal. E o mais bonito? Cada ação gera um impacto maior do que parece à primeira vista. Afinal, é a soma desses pequenos gestos que transforma a realidade ao nosso redor. Mas essa compaixão não é só para o outro, ela também se volta para dentro. De repente, a pessoa percebe que está tudo bem não ser perfeita, que erros fazem parte do processo de transformação mental. Ser gentil consigo mesmo abre espaço para olhar o mundo com mais leveza. E, curiosamente, quanto mais você se aceita, mais fácil é aceitar os outros. Nesse fluxo, a vida ganha um novo brilho, e um desejo de soltar o que não contribui começa a florescer, apontando para a liberação do supérfluo. Liberação do supérfluo. Em algum momento, a pessoa percebe que está carregando mais peso do que precisa, e isso não se refere apenas a objetos físicos. Há uma necessidade quase instintiva de abandonar hábitos que não servem mais, relacionamentos que drenam energia e até pensamentos que trazem mais sombra do que luz. É como abrir as gavetas da vida e encontrar coisas que, embora já tenham feito sentido, agora só ocupam espaço. Um exercício simples? Separe 10 minutos para avaliar o que, no seu dia, realmente traz valor. Surpreenda-se com o que fica. Essa vontade de se desprender vai além do material, ela invade o emocional e o mental. Pense naquela amizade que, em vez de apoio, traz angústia. Ou naquele hábito de procrastinar os próprios sonhos por medo de falhar. Ao se libertar dessas amarras, a pessoa cria espaço para algo novo, algo que realmente ressoe com seu propósito de vida. Um exemplo prático é a prática do journaling. Anotar os pensamentos do dia pode ajudar a identificar padrões que precisam ser transformados. Não se trata de perder, mas de ganhar espaço para crescer. Curiosamente, esse movimento de soltar o supérfluo é acompanhado por uma sensação de leveza e clareza. Quanto menos bagagem desnecessária, mais fácil é enxergar o caminho à frente. E quando as pessoas abrem mão do que não lhes serve, as sincronicidades começam a surgir de maneira surpreendente. O universo parece alinhar tudo, como se dissesse: agora você está pronto para ver o que sempre esteve aqui. É nesse instante que os sinais começam a aparecer, guiando para algo maior e mais conectado. Sincronicidades. De repente, as coincidências deixam de parecer tão aleatórias. Você pensa em um velho amigo, e ele envia uma mensagem no mesmo dia. Ou encontra o livro exato que precisava ler, por acaso, na prateleira de uma livraria. Esses eventos, chamados de sincronicidades, são como sussurros do universo, mostrando que há uma conexão maior em jogo. Experimente prestar atenção aos pequenos sinais, números que se repetem, conversas que parecem responder às suas perguntas internas. Eles são mais do que coincidências, são guias no caminho do despertar espiritual. As sincronicidades têm um papel poderoso na reafirmação de escolhas e no alinhamento com o propósito de vida. Imagine alguém que, após decidir mudar de carreira, começa a encontrar pessoas e oportunidades que fortalecem essa decisão. É como se o universo dissesse: você está no caminho certo. Reconhecer e valorizar esses momentos é essencial. Que tal anotar cada sincronicidade que você perceber durante a semana? Pode ser um exercício revelador e ajudar a reforçar a autoconexão e o crescimento pessoal. Mais do que curiosas, as sincronicidades são um convite à confiança. Elas mostram que, mesmo nos momentos de dúvida, existe um fluxo natural guiando os passos.
E quanto mais você se conecta com esses sinais, mais claro o caminho se torna. É quase como uma dança entre você e o universo, onde cada movimento é seguido de uma resposta. E à medida que essa conexão se aprofunda, surge a necessidade de mergulhar ainda mais no silêncio, na introspecção e na descoberta de quem você realmente é. Autoconexão. Na solidão, muitas vezes vista como um fardo, existe uma oportunidade inestimável, o reencontro consigo mesmo. Quando alguém escolhe abraçar o silêncio, descobre que a paz interior não está em lugares distantes, mas dentro de si. Imagine dedicar alguns minutos do dia apenas para escutar sua respiração ou caminhar sem pressa, sentindo cada passo. Essas práticas simples são portas para a autoconexão, uma habilidade essencial para navegar pelos desafios da vida com mais clareza e equilíbrio. O isolamento momentâneo pode parecer desconfortável no início, mas é nesse espaço que as perguntas mais importantes encontram suas respostas. Pense em uma mãe ocupada, que reserva 15 minutos diários para meditar e organizar seus pensamentos. Aos poucos, ela percebe que esse pequeno hábito transforma todo o seu dia. O crescimento pessoal acontece exatamente assim, aos poucos, em momentos de introspecção, em que se aprende a separar o que é ruído do que é essencial. E quanto mais profunda é essa conexão, mais fácil é encontrar um estado de plenitude e gratidão. A autoconexão não é sobre se isolar do mundo, mas sobre se fortalecer para viver nele com propósito. Ao cultivar esse hábito, as pessoas começam a notar uma transformação mental natural, onde pensamentos antes caóticos dão lugar à serenidade. É nesse ponto que surge o impulso para mudar crenças limitantes e abraçar uma nova visão de si mesmo e da vida. Transformação mental. Transformar a mente é como abrir as janelas de uma casa depois de muito tempo fechada, o ar fresco entra, e tudo parece ganhar vida. Nesse processo, o foco muda para pensamentos que promovem crescimento, paz interior e propósito de vida. É como substituir uma velha crença de eu não sou capaz por uma afirmação positiva, como eu tenho tudo o que preciso para alcançar meus sonhos. Para começar, tente escrever 3 pensamentos limitantes e, ao lado, suas versões transformadas. Esse exercício simples pode ter um impacto profundo. A transformação mental também envolve liberar padrões antigos que não fazem mais sentido. Imagine alguém que sempre acreditou que sucesso só vem com sofrimento e descobre que alegria e leveza podem ser grandes aliados. Ler livros como O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, ou praticar a visualização criativa são formas poderosas de reprogramar a mente. A mudança não acontece da noite para o dia, mas cada pequena vitória conta, como escolher pensar eu consigo ao invés de isso é muito difícil. O mais bonito desse processo é perceber como a mente renovada começa a atrair novas oportunidades e experiências. É quase como sintonizar uma estação de rádio diferente, onde a música é mais leve e inspiradora. Aos poucos, os velhos medos perdem força, e um sentimento de autoconexão se fortalece. Essa jornada não termina, mas se expande, criando espaço para um ciclo constante de crescimento pessoal e descobertas. E aí, será que o universo tem mais sinais esperando por você? Agora que você conhece esses 7 sinais, a pergunta que fica é: o que vai fazer com esse conhecimento? Vai ignorar os sinais que a vida está te enviando ou finalmente vai usá-los como impulso para a transformação que tanto deseja? O despertar espiritual não é um destino, mas um caminho, e a jornada só começa quando você decide dar o primeiro passo. Pense em tudo o que falamos. Será que chegou a hora de questionar suas crenças, soltar o que não te serve e se abrir para as sincronicidades que o universo coloca na sua frente? Imagine como seria viver com mais propósito, sentir compaixão genuína e encontrar paz interior em cada momento. Essa é a vida que você merece, e ela começa com pequenas escolhas diárias. E agora, vou te pedir um favor: inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com quem você acredita que também está pronto para despertar. Juntos, podemos criar uma comunidade que cresce, aprende e transforma vidas. A sua próxima descoberta está a apenas um clique de distância. O que você está esperando?